Seja bem-vindo ao canal Devocional com Cristo, um espaço criado para aproximar você da presença de Deus. Homens, mulheres, crianças, idosos, animais. Uma multidão incontável marchava pelo deserto, deixando para trás séculos de escravidão no Egito. Era a liberdade tão sonhada, agora finalmente ao alcance das mãos. Mas mesmo em meio à euforia da fuga, havia uma inquietação nos olhos de muitos. O deserto era desconhecido, a jornada seria longa, e no coração de cada um, uma pergunta silenciosa. E se Faraó mudar de ideia? Quando os últimos israelitas olharam para trás, viram uma nuvem de poeira se erguer no horizonte, trazendo consigo a imagem que mais temiam: o exército do Egito. Faraó havia mudado de ideia. Ele não suportava ver aquele povo, antes escravizado, partindo em liberdade. Seu orgulho ferido, sua sede de domínio, o levaram a reunir seus melhores soldados, seus carros mais velozes, e partir para caçar os hebreus no deserto. Ele não apenas queria trazê-los de volta. Ele queria esmagar o sonho de liberdade. O pânico se espalhou entre o povo como fogo seco. Gritos, choros, correria. Alguns culpavam Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui no deserto? Lá tínhamos comida, casa, ainda que com sofrimento. Aqui temos apenas a morte. Moisés, mesmo sentindo o peso do medo, ergueu os braços e clamou a Deus. E o Senhor respondeu, não com demora, mas com firmeza. Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Marchar. Mas para onde? Diante deles, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. À direita e à esquerda, apenas deserto e montanhas. Era uma armadilha perfeita, mas Deus nunca perde uma batalha. A nuvem que os guiava se moveu. Ela se posicionou atrás do povo de Israel, entre eles e os egípcios. De repente, uma densa escuridão cobriu o acampamento egípcio, impedindo qualquer avanço. O povo de Deus teve luz, seus inimigos, trevas. Era o braço de Deus protegendo os seus. Naquele dia, quando todos estavam cercados pelo medo, Deus falou com Moisés: ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés olhou para as águas. Elas estavam calmas, silenciosas, quase zombando da fé humana. Mas Moisés conhecia a voz de Deus. Ele sabia que o impossível era apenas o terreno onde Deus costumava agir. Com mãos trêmulas, porém firmes, ele ergueu o cajado. E então aconteceu. Um vento poderoso e sobrenatural começou a soprar. As águas se moveram. Primeiro como quem resiste, depois como quem obedece. O mar se abriu diante dos olhos de todos. Duas enormes paredes de água se ergueram, deixando entre elas um caminho seco. Gritou Moisés, e o povo marchou, não sobre terra firme, mas sobre fé. Cada passo era uma declaração: Deus está conosco. À direita, um muro de água. À esquerda, outro. Acima, apenas o céu testemunhando aquele que foi, e sempre será, o Deus dos impossíveis. A travessia foi longa, cansativa, mas ninguém olhava para trás. Ninguém queria voltar. Era a libertação acontecendo sob os próprios pés. Mas Faraó não desistiu. Quando percebeu que a nuvem se afastava e o caminho estava livre, ordenou que seus carros avançassem. Ele via o mesmo mar aberto e pensava: se eles passaram, nós também podemos passar. O orgulho cega. O exército egípcio entrou no mar, correndo, gritando, sedento de vingança. Mas não sabiam que aquele caminho não fora feito para eles. Era passagem para os filhos da promessa. Para os filhos da opressão, seria o fim. Já ao amanhecer, quando o último israelita pisou em terra firme do outro lado, Deus falou novamente a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. Moisés obedeceu. E quando sua mão se ergueu pela segunda vez, as águas rugiram como feras soltas,
Elas se soltaram das margens e caíram com fúria sobre o exército inimigo. Nenhum egípcio escapou. Os corpos flutuaram no mar que, agora, voltara a ser mar. Silêncio. Um silêncio pesado, reverente. O povo olhava para o mar e via, não apenas a morte dos inimigos, mas a fidelidade de um Deus que não abandona. Aos olhos humanos não havia saída. Mas é justamente nesses momentos, quando todas as portas se fecham, quando a lógica desiste, quando os recursos acabam, que Deus entra em cena. Porque Deus não precisa de caminhos abertos para agir. Ele abre o caminho. O mar que impedia virou passagem. O medo virou fé. E o inimigo que perseguia foi vencido sem que um único hebreu precisasse lutar. Essa história nos ensina que, quando caminhamos com Deus, o impossível não é um obstáculo, mas um palco para o seu poder. E mais, o que hoje parece uma armadilha pode ser o cenário de um milagre que marcará sua história para sempre. Então, se você está em frente ao seu próprio mar vermelho, não pare. Não se desespere, erga os olhos, ouça a voz do céu e marche, porque o mesmo Deus que abriu o mar ontem, ainda abre hoje.